Boa noite, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia e vamos ler o texto que vamos estudar nesta noite, dando sequência às mensagens expositivas no livro de Gênesis que estamos estudando. O pronúncio de bênçãos e maldição. Noé aqui pronuncia bênçãos e maldição. Gênesis 9, 18 a 29, assim nos diz: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou e disse ainda: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra, que o teu Santo Espírito atue iluminando as nossas mentes, nos levando à compreensão e à aplicação dela em nossas vidas. É o que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, vimos com o pastor Christian os versículos 8 a 17 desse capítulo, onde aprendemos a respeito da aliança noática ou noética, o acordo de Deus, ou melhor, o acordo que Deus fez com Noé após o dilúvio. Hoje, vamos falar dos versículos finais deste capítulo, o capítulo 9. Nessa narrativa, Noé pronuncia palavras de bênçãos e maldições. Eu vou dividir essa narrativa em 3 partes. Interessante que até então, quem estava falando era Deus. E a partir de então, nesse final de capítulo, quem fala é Noé. E suas palavras não são palavras boas, são palavras amargas. Alguns assim chamam este texto de poesia de Noé. E dentro da poesia de Noé se encontra versos, estrofes amargas, estrofes doces. E eu desejo assim dividir essa narrativa aqui de Noé, nesses versículos finais do capítulo 9, em 3 partes. A primeira parte é referente a Canaã, dos versos 18 a 25. Canaã, o neto de Noé. Os cananeus estão debaixo de uma seríssima condenação da parte de Deus apresentada por Noé. A segunda parte é referente a Sem, o versículo 26. O filho de Noé. De Sem será a descendência, a linhagem a qual virá o Messias. A terceira parte é referente a Jafé, verso 27 a 29, mais propriamente dito, verso 27. O outro filho de Noé. A descendência de Jafé é tremendamente abençoada por estar unida à descendência
de Sem. Vamos então começar falando da primeira parte da narrativa de Noé, Canaã. Verso 18 a 25. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Nesse desdobramento espiritual, o processo de repovoamento da terra após o dilúvio se deu através dos filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã. Moisés inicia o texto dizendo que Cã é o pai de Canaã. A razão que ele diz isso tem como objetivo preparar a mente dos israelitas para eles saberem quem eles vão enfrentar quando entrarem na terra prometida, na terra da Palestina, Canaã. Esses são os descendentes de Cã. Esses homens são perversos e maus, são tão ruins quanto o seu ancestral. E vocês devem destruí-los e não se misturar com eles. Amados, nossos filhos nos imitam. Portanto, precisamos deixar bons exemplos para eles. Caso contrário, eles vão reproduzir muito pior. Como alguns dizem, os filhos são a imagem piorada dos pais. A partir dos versículos 20 e 21, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção para que tomemos cuidado com o que fazemos, porque as nossas decisões geram efeitos naturais em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Precisamos tomar cuidado para não termos uma vida desregrada, uma vida de desobediência, pois podem afetar as gerações vindouras. E não estou falando de maldição hereditária, e sim de responsabilidades que devemos ter com Deus e com as nossas gerações. Devemos nos preocupar com quanto as nossas atitudes estão ou vão influenciar os nossos filhos. Verso 20 diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. O texto nos apresenta que Noé era um lavrador e plantou uma vinha. Há discussões sobre o fato de que Noé não tinha experiência do cultivo e plantação de vinha, não tinha conhecimento dos efeitos dos frutos da vinha, o vinho fermentado. E por causa disso, ficou bêbado. Gostaríamos que fosse essa a justificativa, mas infelizmente, amados, não foi essa a justificativa. Independentemente de qualquer coisa, Noé sabia o que estava fazendo. Ele não é inocente como gostaríamos que fosse. E é por isso que a Bíblia não esconde esse fato e que revela aqui esta verdade. Ele plantou, cultivou, usufruiu do fruto da vinha, do vinho, bebeu, achou gostoso, começou a sentir um calor, começou a ficar um pouco grogue. Esse calor levou a tirar roupa, a consumir em excesso até o ponto de cair, desmaiar em qualquer lugar da tenda. Olhando para a sequência do texto, nós deparamos com os 3 pecados que fazem o pano de fundo da narrativa de Cã. E temos visto eles com muita frequência, com muita clareza nos nossos dias. São eles a embriaguez, a nudez e a desonra aos pais. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Aqui nós podemos identificar o primeiro pecado, a embriaguez de Noé. O texto aqui mostra isso, mostra a embriaguez e o efeito da embriaguez.
Mostra o dano que a bebida faz tanto à vida de Noé quanto para sua família. O Novo Testamento fala que a embriaguez é uma obra da carne. A palavra de Deus é extremamente séria e rígida quando fala sobre a embriaguez. Hoje em dia, percebemos um descuido e uma frouxidão muito grande no meio evangélico sobre esse pecado, sobre esse assunto. Nós que somos crentes precisamos tomar cuidado com a bebida. Não podemos brincar com a bebida. É verdade que nós não encontramos na Bíblia proibição expressa para que não bebamos, mas precisamos reconhecer o dano que a bebida faz e nos afastar dela. Amados, se Noé caiu nesse campo, tenha certeza que você pode cair também. Quem imaginaria? Como pode um homem que é chamado homem que andava com Deus, um homem justo, um homem que temia a Deus, agora nós vemos essa situação? Caiu na embriaguez. E nós não podemos brincar com fogo. Noé brincou com vinho, brincou com isso e caiu. Não brinque. Os consumidores de vinho, aqui a minha exortação, os consumidores de bebida, seja quais elas, ou a quantidades que elas sejam, vem aqui a minha recomendação: reconheça, esteja atento ao dano que a bebida faz, tanto aquele que bebe, quanto aquele, a sua família. Os reflexos que isso pode gerar na sua vida e na vida da sua família. A palavra de Deus em Gálatas 5,19 nos diz que dentre todas aquelas referências a respeito das obras da carne, aqueles pontos que falam sobre as obras da carne, lá está a bebedice. A bebedice como algo que faz parte das obras da carne. Enquanto que Gálatas 5,19 diz que a embriaguez é a obra da carne e é algo que precisa ser evitado, Efésios 5,18 informa quem é o crente bom. O crente bom é o que não se enche de vinho, mas o que se enche do Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há devassidão, há, como posso dizer, há esbanjamento. Mas enchei-vos do Espírito. Não se encha de vinho, mas se enche do Espírito Santo de Deus. Devemos nos encher do Espírito. O Espírito é quem deve controlar nossa vida. As pessoas devem ver em nós, em nossas atitudes, as boas obras do Espírito Santo. Nesse texto também podemos ver, nesse trecho, além da embriaguez, o primeiro pecado que faz um pano de fundo da narrativa de Cã, podemos ver também um segundo pecado, a nudez de Noé. Além de embriagar-se, se pôs nu dentro da sua tenda. Que postura horrível de Noé! Se pôs nu dentro da sua tenda. E que horrível o impacto disso sobre a sua família. Noé perdeu os seus escrúpulos e ficou nu. Desmaiou e ficou caído ali em algum canto da tenda. Noé naquele momento perdeu o cuidado com a sua privacidade. O cuidado de não se verem nus. Era uma postura preservada junto à dignidade das famílias, daquela família. Provavelmente é certo que em algum momento da conversa de Deus com Noé, Deus falou o que podia e o que não podia fazer.
E acreditamos que dentro dessas recomendações, essa preservação da privacidade, o não se colocar nu entre eles. Essa postura colocava em oposição a de não se colocar nu entre eles, em oposição àquele povo corrompido pré-dilúvio. Porque aquele povo que foi extremamente destruído, que a perversidade se multiplicava, eles faziam isso e muito mais. Meus amados, naqueles dias a exposição da nudez era muito mais vergonhoso do que nos nossos dias. Esse descuido com a nudez se faz grave quando olhamos o que a Bíblia fala sobre nudez. O Senhor reprova severamente a exposição da nudez. Olhando para a nossa sociedade, o que vemos é um estímulo para isso. Que as mulheres e homens expõem seus corpos. E vamos nos acostumando com isso, com essas coisas, achando natural. Êxodo 20, 26 nos diz, Deus orientando Israel a ser cuidadoso na sua adoração, a ter cuidado com a roupa que está vestindo para não expor a sua nudez quando for subir a escada, e para que as pessoas não vejam a sua nudez. Deus não aprova a exposição do corpo. E lá ele diz, nem subirá por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. A recomendação para os sacerdotes em Êxodo 28, 42, Deus fala sobre as roupas dos sacerdotes que ministrariam no santuário no altar. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Na Bíblia, a exposição da nudez é vergonhoso. As pessoas perderam a vergonha. Não há mais vergonha nas pessoas. O mundo banaliza a bebida e faz piada com ela, ou com aquele que reprova isso. O mundo banaliza a nudez e faz piada com ela, ou com aquele que reprova a nudez. Nós devemos olhar para isso com seriedade. A embriaguez e a nudez dá aqui o contexto da narrativa de Cã na história de Noé. Homens, mulheres, senhoras, jovens, sejam cuidadosos, não se envolvam com esses pecados, se afastem dessas coisas, porque essas coisas podem gerar reflexos danosos na sua vida, e em particular, além da sua vida, também na vida dos seus familiares. O terceiro pecado que nós podemos ver aqui, que faz um pano de fundo da narrativa de Cã, é a desonra aos pais. O pecado de Cã, no versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. O texto mostra aqui o terceiro pecado nessa narrativa de Noé, a respeito de Cã, a desonra aos pais. Este é o desenho da nossa sociedade: embriaguez, a bebedice e a desonra aos pais. Ou melhor, desculpa, a embriaguez, a nudez e a desonra aos pais. Precisamos lutar contra isso. Precisamos fazer a diferença para preservar a nossa geração. Cã expôs a nudez de seu pai aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Olhou o seu pai nu e foi logo falando, expondo a privacidade do seu pai. E provavelmente não apenas falando, mas em alto som, ironizando, caçoando da nudez do seu pai.
O pecado de Cã foi contemplar a nudez de seu pai e sair dizendo aos outros o que o seu pai havia feito. Desonrou o seu pai, expôs a integridade ou a privacidade do seu pai. Agora notem o comportamento dos outros dois irmãos. Verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles tinham todo motivo do mundo para ficar irritado com seu pai. Poderiam falar mal dele, mas a postura deles foi completamente diferente. Mesmo o pai cometendo aquele erro tão horrível, eles o protegeram. Naquele momento, não era o momento de um filho acusador, de um filho caçoador entrar em ação. Era a hora de um filho piedoso entrar em ação. A atitude de Sem e Jafé é um contraste em relação à atitude de Cã. Foram até seu pai de costas, com uma capa para cobri-lo, pois estava nu, e lá protegeu. Poderiam dizer: pai, essa atitude não é atitude de um homem temente a Deus. É a atitude que nós vimos com frequência lá com os homens, lá do que foram destruídos. Pré-dilúvio, antes de Deus destruí-los. Agora o Senhor fazendo essa mesma atitude? Não. Eles foram e protegeram o seu pai. Foram até seu pai de costas e ali protegeu. De uma forma proposital e desonrosa, Cã expõe seu pai, enquanto que Sem e Jafé cobre seu pai com muito zelo. Nós temos uma tendência muito forte de acusar, condenar, de agir com tanta severidade, até mais severidade que Deus para com o pecador. E nós precisamos ser brando, corretos, indignar-se com o pecado, mas ser cortês e gentil como Deus é para conosco. Não tolera o pecado, mas Ele revela amor na disciplina do pecado. Na palavra de Deus, a desobediência aos pais é algo tão grave quanto a embriaguez, quanto a exposição da nudez, quanto ao adultério e qualquer outro pecado. Veja a gravidade desse pecado à luz da palavra de Deus. Êxodo 21, 15 e 17 diz: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A pena para esse pecado é morte. Deuteronômio 21, 18 a 21 diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, corrigido, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da terra à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Essa não é uma realidade em muitas famílias? Você é um filho assim? Veja o que aconteceria com você no Antigo Testamento. A pena é de morte. Agora também você pode pensar, isso é só no Antigo Testamento. Mas veja no Novo Testamento, Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade.
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Desobediência aos pais não é um pecadinho, a pena é morte. Esses pecados, irmãos, são o pano de fundo da narrativa de Noé a respeito de Cã. Noé pronuncia o destino de Canaã, de Sem, de Jafé para sempre. Tudo por causa desses pecados que perfazem o contexto dessa narrativa. Irmãos, não podemos brincar com esses pecados. Não podemos brincar com a bebida, com a pornografia, com a nudez, com a desobediência aos pais, com a exposição dos corpos. Estejamos alertas acerca desses pecados que parecem comuns aos olhos da sociedade que vivemos. Parecem tão banais. Não os considerem assim. Eles são danosos às famílias e às gerações vindouras. Versículo 24: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. De uma forma desonrosa, Cã expõe seu pai, enquanto Sem e Jafé cobrem seu pai com zelo. Irmãos, isso trouxe consequências que afetaram a humanidade. Esse momento aqui afetou a história da humanidade. Esse momento aqui afetou a história dos homens. Quando Noé acordou do efeito do vinho, como diz o versículo 24, caído em algum lugar da tenda, amaldiçoou o filho mais moço, Cã, ou melhor, o filho mais velho de Cã, Canaã. E aqui nós podemos ver no versículo 25 a 27, a maldição de Canaã. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos, escravos dos escravos, a seus irmãos. O que vemos aqui nessa maldição, que Noé aplica da parte de Deus, é que não foi feita a Cã, e sim ao seu filho, ou melhor, filho de Cã, o seu neto, neto de Noé. A maldição foi que os descendentes de Cã seriam os escravos mais baixos, servindo os descendentes de Sem e os descendentes de Jafé. Os escravos mais baixos dos escravos. Canaã foi o pai dos cananeus. Os cananeus viviam na Palestina. E estes são os povos que Israel teve que expulsar da Palestina durante o Êxodo. O que Moisés está dizendo aqui é que existe uma provisão profética nas palavras de Noé. Noé previu que todas essas famílias, ou melhor, que todas essas falhas das famílias de Cã, dos filhos de Cã, as falhas dos filhos de Cã é consequência, é originária nas falhas morais de Cã. Se multiplicariam as falhas morais de Cã, se multiplicariam a partir de Canaã. Esse desvio moral terrível se multiplicaria nos cananitas, resultado da postura errada de Cã. Amados, é por essa razão a advertência inicial, que precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. O que falamos, o que fazemos, porque isso pode gerar reflexos seríssimos em nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. E quando nós olhamos aqui para essa questão da maldição de Cã, de Deus através de Noé, algumas ideias erradas precisamos evitar. Não é aqui um poder para amaldiçoar,
esse pronunciamento de Noé é como uma oração imprecatória, uma súplica, e não um poder para amaldiçoar, um rogar de pragas. Assim vimos ou dizemos, porque quando vimos no versículo 26, Noé diz, bendito seja o Senhor de Sem. E no versículo 27 diz, engrandeça Deus Jafé. Mas no 25 diz, maldito seja Canaã. E é como, é uma ideia aqui de súplica. É como se Noé assim estivesse dizendo para o Senhor, para que o Senhor pesasse a sua mão sobre Cã e sobre a sua descendência Canaã, e abençoasse Sem e Jafé. É uma oração dura, é verdade, mas não é o rogar de praga. Também não é um filho pagando pelo pecado do pai. Olhando para esse texto, parece que sim, mas olhando para o ensino geral da Bíblia, mostra que não. Deuteronômio 24:16 diz que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Assim como Ezequiel 18:1-4 diz que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. É a pergunta, o ditado que estava sendo pronunciado em Israel. Como se diz, os pais comeram uvas verdes e o resultado vem na boca dos filhos. Os pais pecaram e quem sofre as consequências do pecado são os filhos. Deus diz, aquele que pecar é o que morrerá. Cada um sofrerá as consequências do seu pecado. Ninguém é punido por causa da sua raça. É outra inverdade e mentira ensinada através desse texto. A maldição veio por questão ética, como alguns erroneamente ensinam. Ninguém é punido por causa da sua raça. Teólogos racistas e grupos racistas começaram a associar a maldição de Noé às pessoas de pele negras. Teólogos cristãos protestantes fizeram isso. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A ênfase aqui é no comportamento desse ancestral reproduzido na vida dos seus descendentes. Deus não faz distinção de raça. E nós não devemos também. Aprendemos que existe uma influência parental, existe uma influência muito forte dos pais nos filhos, e precisamos tomar cuidado. Esta é a primeira parte na narrativa da história de Noé referente a Cã. A segunda parte da narrativa da história de Noé é referente a Sem, verso 26. E ajuntou e disse ainda, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Depois de Noé ter pronunciado maldição sobre Canaã, começa a pronunciar bênçãos a Sem e a Jafé. Primeiramente exalta o Senhor e destaca Sem como aquele que tem Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Uma forma de identificar Sem como filho que tem o Senhor como Deus. Deveríamos ser identificados assim, não é verdade, irmãos? Aquele que tem o Senhor como Deus, aquele que tem as suas características. Mas o que mais deveria destacar é a característica que são servos e servas de Deus, adoradores de Deus. Noé disse, Sem é identificado como servo de Deus. Prossegue também dizendo que Canaã será servo de Sem. E é importante ressaltar isso porque o povo a quem Moisés escreve essa história era um povo semita. Através dos descendentes de Sem, nasceu a nação de Israel, que subjugaria a nação dos cananeus. Gênesis 11, de 10 a 27, diz, são estas as gerações de Sem.
Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Tera 70 anos e gerou o início no versículo 10 fala desse primeiro personagem. E nas sequências vai falando dos personagens, até chegar até Tera, os personagens mais conhecidos por nós. São estas: viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Aqui aparecem esses descendentes de Sem. Esse texto é importante porque ele vai mostrar a linhagem santa. Uma linhagem que começa com Sete, prossegue com Noé e dá sequência com a linhagem que vai trazer a salvação ao mundo através de Sem, o filho de Noé. Essa linhagem nos traz os ancestrais das promessas, os ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa genealogia faz uma conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo, séculos depois. São nos apresentados personagens da descendência de Sem até chegar em Abraão. E através de Abraão, Gênesis 12, 1, até o versículo 4 em diante, começa de uma forma mais clara, porque a redenção começa no capítulo 3, mas de uma forma mais clara da história, a redenção, a história da salvação da humanidade. Surgem os israelitas. Entre os israelitas, na tribo de Judá, séculos depois, nasce o Messias, descendente de Abraão, descendente de Davi, da tribo de Judá. São essas as realidades dos descendentes de Sem. Sem daria origem aos filhos de Abraão. Abraão daria origem aos israelitas. Os israelitas iriam subjugar os cananeus, aos expulsá-los da terra da Palestina. Gênesis 15, 18 a 21. Os descendentes de Sem vão dominar esses povos em cumprimento à oração profética de Noé. Meus amados, desobediência sempre terá prejuízos. E nós chegamos à terceira parte da narrativa da história de Noé, referente a Jafé. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui também é uma oração profética em relação a Jafé. Noé está clamando que Jafé se expanda, os seus limites cresçam. Os jafetitas iriam viver em algum tempo debaixo das bênçãos da comunhão, da proteção e do cuidado dos semitas. Estarão em comunhão com aqueles que adoram o Senhor. E essa oração que Noé fez ainda não aconteceu. Não temos informações de que isso aconteceu, mas virá a acontecer. É o que nos diz lá Isaías 66, 18 a 20. E que ali apresenta um pronúncio escatológico. Nunca aconteceu ainda vai acontecer. Então leia com cuidado e com mais atenção esse texto, Isaías 66, 18 a 20. E o texto encerra apontando para a morte de Noé e pondo término à genealogia que teve o seu início no capítulo 5, verso 3. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Ainda que essa narrativa tenha pontos tristes, o que aprendemos é que o Senhor estabelecerá o seu reino, e mesmo os povos canaanitas adorarão o Senhor no seu reino um dia. Aprendemos então, nessa noite, as seguintes verdades a respeito de Canaã, neto de Noé,
que existe uma influência muito forte dos pais nos filhos e precisamos tomar cuidado. Os cananeus foram fortemente influenciados pelos seus ancestrais. A respeito de Sem, no versículo 26, o filho de Noé virá a linhagem que vai trazer salvação ao mundo. A terceira parte, na estrofe da poesia de Noé, referente a Jafé, nós vimos que os jafetitas iriam viver em algum tempo debaixo das bênçãos, da comunhão, da proteção e do cuidado dos semitas. Estarão em comunhão com aqueles que adoram o Senhor. Eu termino fazendo algumas aplicações. Precisamos, irmãos, orar ao Senhor, clamando pelo teu reino. Precisamos clamar pelo reino da justiça, pois somente através da justiça de Cristo é que teremos paz. O conflito entre as nações, a paz mundial, o acordo mundial, só acontecerá através do reino de Cristo aqui na terra, o chamado reino milenar. Até acontecer isso, é mentira, é ilusão. Aprendemos através de Abraão, que de Abraão veio a bênção para o mundo, para todas as famílias da terra. A bênção de Abraão é por meio de Jesus Cristo. As famílias da terra só poderão ser abençoadas com a salvação que Ele dá. Essa bênção, eu quero perguntar para você: você já alcançou? Você já tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se não, você precisa alcançar essa bênção, porque fora dela só lhe resta perdição e falta de paz. Arrependa dos seus pecados, confesse-os ao Senhor Jesus Cristo e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma outra aplicação é que, infelizmente, não temos nos constrangido e nem temos ficado chocados com as imoralidades e as banalizações que a sociedade tem feito com a privacidade das pessoas. Não nos envergonhamos e não nos chocamos mais diante do pecado e de todo tipo de imoralidade que está por aí. Amados, isso é grave. A coisa mais íntima das pessoas é anunciada de uma forma banal diante da gente, diante das nossas crianças, e o pior é que depois elas querem reproduzir aquilo que elas viram, aquilo que elas veem. Devemos nos indignar contra o pecado. Nos falta a piedade dos filhos de Noé, Sem e Jafé. E isso nos coloca muito parecidos com Cã. Que coisa horrível é quando não nos envergonhamos, quando não nos chocamos mais, quando achamos o imoral natural e a moralidade como coisa comum. Que Deus nos perdoe e nos livre. Mediante essas verdades apresentadas de Gênesis, qual a decisão que você vai tomar? Vai se identificar com Cã e, por consequência, com a geração dele, os cananitas? Ou vai se identificar com Sem, a geração de adoradores a Deus e que de lá veio o Messias? Avalie. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse texto que acabamos de estudar, porque a Tua palavra nos apresenta verdades tão ricas e importantes, que o Senhor nos ajude a compreendê-las e a praticá-las, e que essas verdades venham a renovar as nossas atitudes, as nossas esperanças, os nossos valores. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar desses pecados terríveis que estão expostos nesse texto
e que sejamos cuidadosos, fugindo dessas coisas, da embriaguez, da nudez, da exposição do corpo e da desonra aos pais. Enche os nossos corações, Senhor, de temor, para que, como crentes que somos em Cristo, façamos a diferença nesse mundo. Abençoe a tua igreja e que ela, através da tua palavra, possa olhar para o futuro com uma esperança viva de salvação. E aqueles que não conhecem a salvação através do Senhor Jesus Cristo, a bênção do Messias, a paz que Ele concede por meio da cruz, possam se aproximar dele e buscar a salvação através da confissão dos seus pecados e entrega de vida a Ele. Pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.